A partir de agora, então, começamos a entrevista coletiva com o técnico Alberto Valentim, Dandara Reis, Rádio Bandeirantes. Boa noite. Boa noite. O Atlético teve muita dificuldade, né, principalmente depois da expulsão do Ayrton. Eu queria que você falasse na sua avaliação qual o tamanho, né, o peso dessa expulsão para o desempenho do Atlético ao longo do jogo todo. Afinal de contas, o Atlético venceu, mas passou um sufoco ali no final, né? Boa noite a todos. Descaracterizou muito o nosso jogo ofensivo, né? Com um a menos. Infelizmente, você, hoje, com a dinâmica que tem o futebol, você perdeu um jogador muito no começo, se eu não me engano, foram 15 minutos do primeiro tempo, descaracteriza muito aquilo que nós tínhamos preparado do plano ofensivo de jogo. Né? Sabíamos que nós iríamos ter que saber sofrer defensivamente, que nós iríamos roubar menos bolas nos blocos médio e alto, mas que poderíamos roubar. Foi assim que nós conseguimos fazer o gol. O Tubarão rouba a bola no bloco médio, ataca, e depois vem o golaço do Rodrigo. Então, assim, o que nós passamos no intervalo foi que nós teríamos que saber sofrer muito no bloco baixo, na fase defensiva, com o sacrifício de todos, e para nós mantermos esses 3 pontos. Então, todos os parabéns pela entrega. Boa noite, professor. Pedro Paulo Lemes, Rádio Universitária. Seguindo nessa linha da expulsão, eu queria que você comentasse o lance e queria que você comentasse um lance que aconteceu no segundo tempo, que, se eu não me engano, foi o Moisés, que dá um pisão semelhante no Heron e não foi expulso. Faltou critério, na sua opinião? Eu preciso ver com calma, não vi a jogada. Pelo que eu conversei com o pessoal que estava em cima, que estava conseguindo ver na televisão o lance, que não foi para expulsão. Eu preciso ver com calma. Eu cheguei até depois do árbitro, no final da partida, fui perguntar a ele se realmente era para expulsão. Quando acontece a falta, eu até peço aos jogadores para que não fossem falar nada com o árbitro, porque na velocidade do jogo, na velocidade normal, eu achei também que não fosse para expulsão. Valentim, e essa vitória, né, importante, que coloca o time no G4 aí na 3ª posição, mesmo que outras equipes tenham um jogo a menos, e fortalece bastante o grupo pela maneira que foi, né, essa entrega de todos os jogadores, com um jogador a menos. Foram 15 minutos os acréscimos, somando o primeiro e segundo tempo. Então, foi praticamente 90 minutos com o jogador a menos, literalmente uma partida inteira, né? Isso fortalece em termos de grupo também? Bem lembrado pela duração total do jogo. Vitória muito importante. A gente precisava muito, nós entrarmos no G4. Vitória importante para as nossas pretensões do ano. E vitória muito importante pelo que foi feito com 4 sessões só de treinos. Vitória muito importante porque eu falei para vocês, quem estava na minha apresentação, que vai ser muito importante o grupo todo para você fazer um campeonato com objetivos importantes para conquistar. Nós vamos precisar de todos os jogadores. Se vocês lembrarem, eu falei, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, é mais importante quem quem termina o jogo, e não aqueles que iniciam, porque hoje, principalmente, precisou muito do mental forte, lógico, da capacidade tática, daquilo que nós tínhamos feito de plano defensivo, mas muito do fator agonístico, todos se entregando ao máximo. Boa noite, Valentim. Ainda falando de grupo, para o próximo jogo, contra o Vitória fora de casa, o Ayrton expulso não joga, Gustavo Coutinho ainda vai passar por exames, mas provavelmente pode ser aí uma baixa para o próximo jogo. Já ao final dessa partida, consegue projetar o próximo adversário, essa sequência do Atlético ainda invicto na Série B? A partir daqui a pouco, principalmente à noite, fica difícil a gente dormir. Eu já vou começar já a estudar bastante esse jogo nosso, apesar de ter descaracterizado muito a parte ofensiva, como eu falei para sua colega no começo, mas já começar a pensar no Vitória, né? Aproveitar aí os dias que nós temos, com 2 ausências, provavelmente uma certa, mas a outra, acredito eu, que nós não teremos também o Coutinho. Só depois dos exames nós vamos saber por quanto tempo, e treinar aquilo que nós vamos precisar, com todos os jogadores estarem prontos para irmos para Salvador. Ô, Valentim, primeiramente, parabéns pela vitória, né, nessa estreia. E
Estou vendo que você está rouco, suado, vi que você correu bastante ali na área técnica durante o jogo, cobrou bastante dos jogadores, pedia sempre que os jogadores ficassem de pé, né, como você bem disse, saíssem de perto do árbitro, nas substituições pedindo agilidade também. Saber se é uma postura sua como técnico, pedir para que o time sempre se mantenha assim, apesar de estar com um jogador a menos. E queria que você falasse da opção pelo Heron, na lateral esquerda. Você que foi um lateral direito, carreira fora do Brasil, no futebol italiano. O que você passa para um jogador como ele, que entra improvisado num jogo tão complicado como esse? Bom, meu comportamento fora ali, eu procuro não é só corrigir, mas orientá-los da maneira, do jeito que dá, porque nem sempre o recado chega, mas a gente vai tentando passar de qualquer forma. Em relação ao Heron, um jogador que, como outros, tentaram fazer aquilo que nós tínhamos pedido, um jogador que sabe defender e fez nos treinamentos já jogadas de linha de fundo, jogadas de atacando profundidade, porque tem, além do lado físico dele, ele tem esse lado de físico defensivo que eu estou falando, mas ele tem esse também, consegue fazer esse vai e vem, lógico, talvez com menos força, menos vezes que por ser um zagueiro, e ser um zagueiro além de ser lateral. Então, assim, mas aproveitou bem aquilo que nós tínhamos pedido. Hoje, talvez, se nós tivéssemos um 11 contra 11, teríamos feito mais jogadas com ele. Um jogador que eu gostei muito já no intervalo do último jogo, contra a Chapecoense, e optei pela entrada dele. Obrigado, Valentim. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Valeu.